Quando alguém tenta te diminuir em público, o ataque quase nunca é direto. Vem em forma de piada, ironia ou comentário inofensivo. Todos riem. E por alguns segundos, você sente que perdeu espaço. Eric Berne mostrou que isso não é espontâneo. É um jogo psicológico desenhado para provocar reação e reposicionar você por baixo. Neste vídeo, você vai aprender o que fazer no exato momento em que tentam te diminuir, como neutralizar o jogo sem confronto e por que reagir emocionalmente é exatamente o que o outro espera. Depois disso, essas situações deixam de te enfraquecer. Quando alguém tenta te diminuir em público, raramente faz isso de forma explícita. O ataque vem disfarçado de humor, comentário casual ou observação inocente. Todos riem. O clima parece leve, mas internamente algo se desloca. Você sente a perda momentânea de posição, como se tivesse sido empurrado um degrau para baixo sem aviso. Eric Berne mostrou que esse tipo de situação não é improviso social. É um convite para um jogo psicológico. E o jogo começa no instante em que você sente vontade de reagir, se explicar ou recuperar a imagem diante dos outros. Na análise transacional, esse movimento funciona como uma transação oculta. No nível social, a fala soa como brincadeira. No nível psicológico, a mensagem é outra. Eu estou acima, você está abaixo. Quando isso acontece em público, o efeito se amplifica, porque há plateia. A pessoa que lança o comentário testa algo essencial. Como você reage quando sua posição é ameaçada diante dos outros? Se você ri sem conforto, se justifica, se responde de forma emocional ou agressiva, o jogo se fecha. O atacante confirma que pode reposicionar você usando sutileza. Não é o comentário que importa, é a reação que ele provoca. A virada desconfortável é entender que o ataque não busca humilhar, busca provocar resposta. O erro comum é tentar corrigir a situação ali mesmo, explicando, ironizando de volta ou se defendendo. Isso entrega exatamente o que o jogo exige: engajamento emocional. Quem diminui em público conta com dois resultados possíveis: constrangimento silencioso ou reação visível. Ambos reforçam a hierarquia momentânea. O perigo invisível está em acreditar que o problema foi a fala, quando, na verdade, o jogo se alimenta da sua necessidade de restaurar imagem imediatamente. Expor esse jogo começa com um princípio simples e contraintuitivo: não reagir do lugar emocional que foi provocado. O micro passo prático aqui é perceber o impulso interno antes de qualquer resposta externa. Quando você sustenta o estado adulto, nem defensivo, nem agressivo, o comentário perde força. Não porque o outro se arrepende, mas porque o jogo não encontra tração. Esse é apenas o primeiro nível. Na próxima parte, você vai entender por que algumas pessoas só tentam te diminuir em público, e nunca em particular. Um detalhe revela muito sobre quem tenta te diminuir. Isso quase sempre acontece em público. Não é coincidência. Se a intenção fosse resolver algo, o espaço seria privado. Mas o jogo não busca resolução, busca posicionamento. A presença de outras pessoas transforma a interação em palco, e o palco muda tudo. Você não está apenas conversando, está sendo observado. Nesse cenário, o comentário inofensivo ganha peso simbólico. Ele não é dirigido só a você, mas à audiência. É ali que o jogo psicológico encontra força. Na lógica da análise transacional, a plateia funciona como reforço do jogo. Quem tenta te diminuir em público quer validar uma posição hierárquica diante dos outros. Ao lançar a provocação, essa pessoa observa duas coisas: sua reação e a reação do grupo. Se você se justifica, o grupo aprende que você pode ser pressionado. Se você reage emocionalmente, o grupo associa você à instabilidade.
Mesmo o riso coletivo, muitas vezes automático, funciona como confirmação silenciosa. O jogo se fecha quando o atacante sente que ganhou espaço social, não porque você perdeu argumentos, mas porque perdeu centralidade emocional naquele instante. A reviravolta desconfortável é perceber que a plateia não é o problema, é o instrumento. O erro comum é tentar conquistar o grupo no mesmo momento, respondendo para todos verem que você não é aquilo que foi sugerido. Isso aprofunda o jogo. Quanto mais você tenta se explicar publicamente, mais se submete ao tribunal implícito. O perigo invisível está em acreditar que precisa recuperar imagem ali e agora. Quem provoca conta exatamente com essa urgência. Sem ela, o jogo não se sustenta. Expor esse jogo exige retirar o poder do palco. O micropasso prático aqui é não disputar atenção com quem provocou. Manter respostas curtas, neutras ou até nenhuma resposta quebra a lógica da exibição. Quando não há espetáculo, o jogo perde sentido. A plateia deixa de ser aliada do atacante e o foco se dissolve. Na próxima parte, você vai entender como algumas respostas aparentemente inteligentes reforçam o jogo, mesmo quando parecem te defender. Quando alguém tenta te diminuir em público, surge quase automaticamente o impulso de responder de forma rápida, afiada e inteligente. Uma ironia bem colocada, uma piada de volta, uma frase que arranca risos e parece virar o jogo. Por alguns segundos, você sente alívio. Parece que recuperou espaço. Mas esse tipo de resposta, embora socialmente valorizada, costuma ser uma das formas mais eficazes de manter o jogo ativo, porque ela nasce do mesmo lugar emocional que o ataque tentou provocar. Na análise transacional, esse movimento acontece quando você sai do estado adulto e entra na criança rebelde. A resposta é criativa, espirituosa, mas reativa. O foco não está na situação em si, mas em restaurar imagem diante da plateia. Quem atacou observa algo crucial. Você mordeu a isca. Mesmo que o grupo ria, o jogo se fecha, porque agora há troca emocional. A interação deixa de ser um comentário isolado e vira um duelo simbólico. O atacante não precisa vencer ali. Basta saber que consegue te puxar para esse campo sempre que quiser. A reviravolta desconfortável é entender que respostas brilhantes podem ser emocionalmente submissas. O erro comum é confundir aplauso momentâneo com reposicionamento real. Quem joga prefere esse tipo de resposta porque ela mantém o espetáculo vivo. Enquanto você se esforça para mostrar presença, o outro confirma controle sobre o ritmo da interação. O perigo invisível está em acreditar que deu certo só porque o grupo reagiu bem. Se o jogo se repete em outras ocasiões, a hierarquia continua intacta. Expor esse jogo exige abrir mão da necessidade de performance. O micro passo prático aqui é priorizar estabilidade, não brilhantismo. Respostas neutras, simples ou até o silêncio consciente preservam posição muito mais do que ironia reativa. Quando você não transforma o ataque em espetáculo, o jogo perde combustível. Isso não te apaga, te estabiliza. E na próxima parte, você vai entender por que o silêncio, quando bem usado, não é fraqueza, mas uma das formas mais fortes de controle da situação. Depois de um comentário que tenta te diminuir em público, o silêncio costuma ser interpretado como fraqueza. Muitos acreditam que, se não responderem imediatamente, estarão confirmando a provocação. Esse medo empurra pessoas inteligentes a reagirem rápido demais. Eric Berne observou que em jogos psicológicos, o silêncio não é ausência de ação, é uma ação em si. O desconforto que surge quando você não responde vem menos do que os outros pensam e mais do que você projeta. O jogo começa quando você acredita que precisa preencher aquele espaço imediatamente. Na análise transacional, o silêncio estratégico mantém você no estado adulto, enquanto o provocador espera uma reação emocional previsível.
Quando não há resposta imediata, ocorre uma quebra de ritmo. Em plateia, que aguardava um espetáculo, fica sem roteiro. O atacante perde o controle do tempo da interação. Diferente do silêncio defensivo, tenso, retraído, o silêncio adulto é estável, calmo e presente. Ele não foge da situação, apenas não entra no jogo. Esse tipo de silêncio comunica algo poderoso sem dizer uma palavra. Isso não me desorganiza. A reviravolta desconfortável é perceber que quem provoca em público precisa mais da sua resposta do que você imagina. O erro comum é usar o silêncio, esperando que o outro entenda a lição. Não é sobre ensinar, é sobre reposicionar. O perigo invisível está em sustentar um silêncio carregado de raiva ou medo, que acaba sendo lido como submissão. O silêncio eficaz não é passivo, é consciente. Ele dura o tempo suficiente para quebrar a expectativa, não para criar constrangimento próprio. Expor esse jogo exige praticar o silêncio com presença. O micropasso prático aqui é manter contato visual neutro e postura relaxada, sem sorriso nervoso ou rigidez corporal. Quando o silêncio vem acompanhado de estabilidade, ele redefine a hierarquia emocional. O provocador percebe que não controla seu ritmo. A plateia percebe que não houve vitória. E na próxima parte, você vai entender quando o silêncio não é a melhor escolha e como responder sem devolver o jogo. Nem toda tentativa de te diminuir pode ou deve ser recebida com silêncio. Há situações em que o comentário cria ruído suficiente para exigir uma resposta, não para defender sua imagem, mas para marcar posição. O erro comum é confundir resposta com explicação. Quando você sente que precisa se justificar, já está dentro do jogo. Eric Berne mostrou que respostas eficazes em jogos psicológicos não ampliam a conversa. Elas encerram possibilidades. O desconforto surge porque estamos acostumados a falar demais quando nos sentimos atacados. Na análise transacional, a resposta que encerra o jogo vem do estado adulto, direta, curta e sem carga emocional. Frases como "não concordo", "não é assim" ou "vamos seguir" não pedem validação nem criam debate. Elas não explicam, não ironizam e não devolvem o ataque. Esse tipo de resposta quebra a expectativa do provocador, que esperava emoção, defesa ou espetáculo. A plateia percebe algo diferente: estabilidade. Não há conflito visível, mas há limite claro. O jogo perde combustível porque não encontra onde se apoiar. A reviravolta desconfortável é entender que respostas curtas parecem frágeis apenas para quem confunde força com intensidade. O erro comum é achar que, se não for contundente, a resposta não funciona. Funciona justamente porque não engaja. O perigo invisível está em responder curto demais, mas com um tom carregado de ressentimento. Isso reabre o jogo. A eficácia está na neutralidade. Quando a emoção não acompanha a fala, o impacto psicológico é maior. Expor esse jogo exige treinar respostas antes que a situação aconteça. O micropasso prático aqui é definir 2 ou 3 frases neutras que você pode usar quando for testado em público. Isso reduz a chance de reação impulsiva. Quando você responde sem se explicar, o jogo se encerra naquele ponto. E na próxima parte, você vai entender por que algumas pessoas insistem em te diminuir repetidamente, mesmo quando você responde bem. Quando alguém tenta te diminuir em público e não obtém a reação esperada, o comportamento nem sempre cessa. Pelo contrário, em muitos casos ele se intensifica. Surge uma nova piada, um comentário mais afiado, uma provocação disfarçada de opinião. Isso gera confusão. Se você respondeu bem ou ficou em silêncio, por que a pessoa insiste? Eric Berne observou que jogos psicológicos não se mantêm por sucesso imediato, mas por expectativa de retorno emocional.
Quando o retorno não vem, o jogador testa novamente. Na análise transacional, esse padrão aparece quando o provocador ainda acredita que pode puxar você para o papel esperado. Ele ajusta a estratégia, não o objetivo. Se antes usou humor, agora pode usar crítica. Se antes foi sutil, agora fica mais direto. A insistência não é pessoal, é estrutural. O jogo só se encerra quando fica claro que não há retorno emocional consistente. Enquanto houver qualquer sinal de engajamento, explicação, ironia, irritação, o jogo permanece viável. Por isso, respostas eficazes precisam ser sustentadas ao longo do tempo, não apenas em um momento isolado. A reviravolta desconfortável é perceber que a persistência do ataque não é sinal de fraqueza sua, mas de frustração do outro. O erro comum é interpretar a insistência como prova de que sua postura não funcionou. Isso leva à mudança de estratégia no pior momento possível. O perigo invisível está em variar respostas emocionais. Um dia silêncio, outro ironia, outro explicação. Essa inconsistência reabre o jogo. Para quem provoca, qualquer variação é uma nova chance. Expor esse jogo exige coerência. O micropasso prático aqui é manter o mesmo padrão de resposta, neutro, curto ou silencioso, até que a ausência de retorno fique clara. Quando o provocador percebe que não há como avançar, o jogo perde sentido. Alguns recuam, outros mudam de alvo. Ambos os resultados indicam reposicionamento real. E na próxima parte, você vai entender quando a tentativa de te diminuir deixa de ser jogo e passa a ser ataque direto, e o que muda nesse momento. Existe um ponto em que a tentativa de te diminuir em público deixa de ser sutil. A ironia desaparece, o humor some, o comentário passa a ser direto, áspero, explícito. Nesse momento, muitas pessoas se confundem, continuam usando silêncio ou respostas neutras, como se ainda estivessem lidando com um jogo leve. Eric Berne deixou claro que jogos psicológicos têm limites. Quando eles não funcionam, alguns jogadores abandonam a sutileza e partem para o ataque aberto. Reconhecer essa transição é essencial, porque a estratégia precisa mudar. Na análise transacional, o ataque direto indica que o provocador saiu do jogo encoberto e ativou o pai crítico de forma explícita. Agora, não se trata mais de reposicionar você com plateia, mas de te desorganizar emocionalmente ou forçar submissão visível. O objetivo é provocar reação forte, raiva, defesa intensa ou colapso emocional. Nessa fase, o silêncio prolongado pode ser interpretado como recuo, e respostas excessivamente neutras podem perder eficácia. O contexto mudou, a intenção ficou clara. Continuar tratando como brincadeira é um erro estratégico. A reviravolta desconfortável é entender que nem todo ataque deve ser absorvido em nome da maturidade. O erro comum é acreditar que manter neutralidade sempre é sinal de força. Não é. Em ataques diretos, a ausência de limite pode reforçar a posição do agressor. O perigo invisível está em confundir autocontrole com passividade. Quando o ataque é explícito, o que reposiciona você não é silêncio, é clareza firme. Não emocional, não agressiva, mas visível o suficiente para encerrar a tentativa de dominação. Expor esse tipo de situação exige um limite claro e público. O micropasso prático aqui é nomear o comportamento sem atacar a pessoa. Frases como "esse tom não é adequado" ou "isso não é aceitável" mudam o eixo da interação. Você não discute o conteúdo, estabelece o limite. Isso interrompe o ataque sem devolver o jogo. Na próxima parte, você vai entender por que algumas pessoas só recuam quando o limite é visível para todos, e como fazer isso sem se queimar socialmente. Quando a tentativa de te diminuir se torna visível para todos, surge um dilema. Como impor limites sem parecer agressivo, sensível demais ou difícil? Muitos evitam agir por medo de perder capital social. Outros exageram
e acabam confirmando a narrativa do provocador. Eric Berne mostrou que o limite eficaz em público não é aquele que humilha o outro, mas o que reorganiza a interação. O jogo muda quando você demonstra que há fronteiras claras, sem transformar isso em espetáculo. Na análise transacional, o limite público eficaz vem do adulto, não do pai crítico, nem da criança ferida. Ele é curto, observável e impessoal. Em vez de responder ao conteúdo da provocação, você responde à forma. Isso desloca o foco. A plateia deixa de julgar você e passa a perceber o comportamento inadequado. O segredo está no tom e no tempo. Limites dados no momento exato, com voz estável e sem justificativa longa, comunicam autoridade sem confronto. O provocador perde a vantagem porque não consegue transformar o limite em drama. A reviravolta desconfortável é aceitar que limite público não é defesa, é liderança. O erro comum é esperar que o outro passe do ponto para agir. Isso costuma ser tarde demais. O perigo invisível está em acumular desconforto e explodir depois. Limites funcionam melhor quando são precoces e proporcionais. Quando você intervém cedo, o jogo não escala. E, ao contrário do medo comum, a plateia tende a respeitar quem mantém clareza sem agressividade. Expor esse jogo exige praticar frases limite simples e neutras. O micropasso prático aqui é definir previamente uma intervenção curta que você consiga dizer com naturalidade. Isso evita improviso emocional. Quando o limite é claro e calmo, o provocador perde o palco e a plateia entende a regra. Na próxima parte, você vai entender como diferenciar quem provoca por insegurança de quem provoca para dominar. E por que essa distinção muda completamente sua resposta. Nem toda tentativa de te diminuir em público nasce do mesmo lugar. Algumas vêm de insegurança, outras de uma necessidade clara de dominação. Confundir essas duas motivações leva a respostas ineficazes. Tratar um inseguro como dominador cria conflito desnecessário. Tratar um dominador como inseguro mantém você vulnerável. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos só fazem sentido quando entendemos a função que cumprem para quem joga. Sem essa leitura, qualquer resposta vira tentativa e erro. Na análise transacional, quem provoca por insegurança costuma buscar validação rápida. O comentário diminutivo é uma tentativa de elevar a própria posição por comparação. Quando não encontra reação, esse tipo de provocador tende a recuar ou mudar de estratégia rapidamente. Já quem provoca para dominar, opera de forma mais consistente. Testa limites, observa padrões e insiste até estabelecer hierarquia. Esse segundo tipo não busca riso, busca controle. A diferença está na persistência e no ajuste estratégico. Observar isso evita respostas exageradas ou ingênuas. A reviravolta desconfortável é perceber que empatia excessiva pode sustentar dominação. O erro comum é justificar o comportamento do dominador como insegurança, minimizando o padrão. Isso mantém o jogo ativo. O perigo invisível está em responder sempre com compreensão, quando o que falta é limite. Para o dominador, compreensão sem fronteira é convite. Enquanto ele percebe espaço, avança. Reconhecer isso não é dureza, é clareza estratégica. Expor esse jogo exige ajustar a resposta à intenção real. O micropasso prático aqui é observar repetição e consistência, não intensidade isolada. Quem provoca uma vez pode estar inseguro. Quem insiste após limites claros está buscando dominação. Quando você responde a cada um de forma adequada, o jogo perde eficácia. E na próxima parte, você vai entender por que algumas pessoas só tentam te diminuir quando você está subindo, e nunca quando está por baixo. Muitas pessoas só começam a te diminuir em público depois que algo muda a seu favor. Você ganha visibilidade, segurança, respeito ou autonomia. Antes disso não havia provocação. Esse padrão não é aleatório.
Eric Berne observou que jogos psicológicos são ativados quando o equilíbrio relacional é ameaçado. Seu crescimento desloca posições antigas, e quem dependia dessas posições reage tentando restaurar a hierarquia anterior, mesmo que de forma disfarçada. Na análise transacional, esse tipo de ataque funciona como tentativa de puxar você de volta ao papel antigo. Comentários irônicos, piadas sobre sua mudança ou questionamentos públicos sobre sua competência parecem observações casuais, mas carregam uma mensagem implícita. Você não deveria estar aí. O objetivo não é discutir fatos, mas gerar dúvida. Quando você se explica ou se defende, o jogo se fecha. O provocador confirma que ainda tem acesso emocional suficiente para te reposicionar. A reviravolta desconfortável é perceber que nem todo ataque vem de baixo. Muitas vezes vem de quem perdeu espaço relativo. O erro comum é tentar tranquilizar o outro, minimizar sua própria conquista ou se encolher para preservar o clima. Isso só reforça o jogo. O perigo invisível está em confundir humildade com retração estratégica. Quando você reduz presença para evitar desconforto alheio, ensina que seu crescimento é negociável. Expor esse jogo exige manter postura estável, sem ostentação nem desculpa. O micro passo prático aqui é não justificar crescimento, nem reduzir comportamento para acomodar insegurança alheia. Quando você sustenta sua posição com naturalidade, o ataque perde função. Alguns se ajustam, outros insistem, ambos revelam muito. E na próxima parte, você vai entender por que certas tentativas de te diminuir só funcionam quando você tenta ser simpático demais. Há pessoas que só tentam te diminuir em público quando percebem algo específico em você. O esforço constante para ser simpático. Não se trata de educação ou gentileza saudável, mas de uma necessidade silenciosa de manter o clima leve a qualquer custo. Esse traço costuma ser lido como abertura excessiva. Eric Berne observou que jogos psicológicos prosperam onde há previsibilidade emocional. Quando alguém percebe que você sempre tenta aliviar tensões, evitar constrangimentos e proteger o ambiente, surge a tentação de testar limites, porque o custo de provocar parece baixo. Na análise transacional, isso acontece quando a criança adaptada assume o comando em contextos sociais. Você ri para não criar atrito, minimiza comentários desconfortáveis e tenta salvar a interação. Quem provoca aprende rápido que você vai absorver o impacto. O comentário diminutivo vira experimento social. Se você releva, ele ganha permissão implícita para repetir. O jogo se fecha quando a simpatia substitui o limite. Não há agressão explícita, apenas pequenos deslocamentos de posição que, somados, te colocam sempre um passo atrás. A reviravolta desconfortável é perceber que ser simpático demais não te protege, te expõe. O erro comum é acreditar que boa vontade desarma ataques. Em jogos psicológicos, ela pode fazer o oposto. O perigo invisível está em confundir aceitação com respeito. Pessoas que respeitam limites não precisam testar. Pessoas que testam, observam. Quando percebem que a simpatia vem antes do limite, entendem que podem avançar sem consequências. Expor esse jogo exige ajustar o equilíbrio entre cordialidade e firmeza. O micropasso prático aqui é manter o mesmo tom simpático, mas retirar a absorção do ataque. Você não precisa endurecer, precisa parar de amortecer. Quando a simpatia deixa de funcionar como escudo emocional, o jogo perde atratividade. Alguns param, outros se revelam. E na próxima parte, você vai entender por que algumas pessoas tentam te diminuir justamente quando você não reage, e como lidar com isso sem escalar o conflito. Depois que você para de reagir emocionalmente, algo curioso acontece. Algumas pessoas se irritam ainda mais. O comentário diminutivo não encontra resposta. O limite é mantido. O silêncio é estável. E mesmo assim, o provocador insiste.
Agora não há piada. Há incômodo. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos entram em crise quando a reação esperada não acontece. Para quem joga, a ausência de resposta emocional é vivida como perda de controle. E perda de controle raramente passa despercebida. Na análise transacional, quando você sustenta o estado adulto de forma consistente, o outro perde acesso às suas alavancas emocionais. Isso cria uma tensão interna no provocador. Ele já não consegue prever sua resposta. O jogo, que antes era automático, exige esforço. É nesse ponto que surgem tentativas mais explícitas de te puxar para o campo emocional. Comentários mais diretos, perguntas provocativas, ironias repetidas. Não é escalada por força, é tentativa de restauração do padrão antigo. O desconforto do outro cresce à medida que sua estabilidade se mantém. A reviravolta desconfortável é entender que manter o controle pode ser interpretado como afronta por quem dependia da sua reação. O erro comum é ceder nesse momento por empatia ou cansaço, acreditando que não vale a pena manter isso. O perigo invisível está em relaxar justamente quando o jogo começa a falhar. Para o provocador, qualquer variação emocional é sinal de esperança. Uma resposta mais longa, um tom irritado, uma explicação fora de hora. Tudo isso reabre o jogo. Expor esse jogo exige persistência silenciosa. O micropasso prático aqui é sustentar o mesmo padrão mesmo diante do incômodo alheio. Não é frieza, é coerência. Quando o outro percebe que não há retorno, nem imediato, nem tardio, a tentativa perde função. Alguns desistem, outros mudam de alvo. Ambos os desfechos indicam que o jogo não se sustenta mais em você. E na próxima parte, você vai entender por que em certos ambientes alguém sempre tenta te diminuir. E o que isso revela sobre o sistema, não sobre você. Em alguns contextos, sempre existe alguém sendo diminuído em público. Não importa quem seja. O papel precisa ser ocupado. Quando uma pessoa sai, outra entra. Isso revela algo essencial. O jogo não é individual, é sistêmico. Eric Berne observou que grupos também jogam. Organizações, famílias e equipes criam dinâmicas onde a desqualificação serve para aliviar tensões, manter hierarquias ou evitar conflitos reais. Nesses ambientes, a tentativa de te diminuir não começa com você, começa com a necessidade do sistema. Na análise transacional, esses sistemas funcionam distribuindo papéis. Quem manda, quem obedece, quem salva e quem é exposto. O comentário diminutivo em público cumpre uma função coletiva. Reforça quem tem poder e lembra aos outros onde não devem pisar. Quem executa a provocação pode até parecer o vilão, mas muitas vezes está apenas representando o papel que o grupo tolera ou incentiva silenciosamente. A plateia, nesse caso, não é passiva. O riso nervoso, o silêncio cúmplice ou a ausência de intervenção sustentam o jogo, e quem ocupa o papel de alvo sente o peso de algo maior do que uma interação isolada. A reviravolta desconfortável é perceber que responder bem individualmente não resolve um jogo sistêmico. O erro comum é gastar energia tentando educar uma pessoa, quando o padrão é estrutural. O perigo invisível está em personalizar o ataque e se desgastar emocionalmente enquanto o sistema permanece intacto. Em ambientes assim, quem se posiciona começa a ser visto como problema. Não porque errou, mas porque ameaça o equilíbrio disfuncional. Essa leitura muda completamente a estratégia. Expor esse tipo de jogo exige elevar o nível de análise. O micropasso prático aqui é avaliar o custo de permanência. Quando o sistema precisa de alguém menor para funcionar, manter-se ali exige concessões constantes. Reconhecer isso não obriga a saída imediata, mas devolve escolha. Você deixa de tentar se ajustar ao jogo e passa a decidir conscientemente como e até quando permanece.
E na próxima parte, você vai entender o que acontece quando você decide não ocupar mais esse papel e como o sistema reage. Quando você decide não reagir, não absorver e não aceitar mais ser diminuído em público, algo muda no ambiente. Não apenas na relação direta, mas na dinâmica geral. Pessoas começam a estranhar seu comportamento. Comentários surgem sobre você estar diferente, frio ou difícil. Eric Berne observou que, quando alguém abandona um papel psicológico, o sistema reage porque perde estabilidade. O desconforto não vem do que você fez, mas do que deixou de fazer. Na análise transacional, sistemas se organizam em torno de papéis previsíveis. Quando você era o alvo silencioso, o simpático que absorvia ou o que tentava manter o clima, tudo funcionava. Ao sair desse papel, você cria um vazio. O grupo precisa se reorganizar. Alguns tentam puxar você de volta com comentários sutis. Outros testam limites mais diretamente. Não é pessoal, é tentativa de restauração do padrão antigo. Quem dependia da sua previsibilidade sente a perda imediatamente. A reviravolta desconfortável é entender que a resistência do ambiente não é prova de erro, é prova de mudança real. O erro comum é recuar ao primeiro sinal de estranhamento social. O perigo invisível está em interpretar a reação do grupo como falha de comunicação, quando, na verdade, é perda de controle. Ambientes disfuncionais punem quem muda sem pedir permissão. Sustentar a nova posição exige tolerar esse desconforto temporário. Expor esse jogo exige firmeza silenciosa. O micropasso prático aqui é não explicar demais sua mudança. Quanto mais você justifica, mais tenta acomodar o sistema antigo. Manter consistência permite que o ambiente se reajuste ou se revele incompatível. Em ambos os casos, você recupera a autonomia. E na próxima parte, você vai entender como consolidar essa nova posição sem se isolar. E quando o afastamento é, na verdade, a decisão mais saudável. Depois que você sai do papel que o sistema esperava, surge uma tentação silenciosa. Explicar-se, justificar por que mudou, esclarecer intenções, garantir que não está criando problema. Essa vontade nasce do desconforto social, não da necessidade real. Eric Berne mostrou que quando alguém abandona um jogo psicológico, o sistema tenta reabrir a dinâmica por meio de convites sutis à explicação. Se você aceita, o jogo encontra uma nova porta de entrada. O ponto crítico agora não é mais reagir ao ataque, mas sustentar a mudança sem pedir licença. Na análise transacional, a explicação excessiva indica que o estado criança adaptada voltou a comandar. Você tenta aliviar a tensão do grupo, restaurar previsibilidade e provar boa intenção. O problema é que explicações devolvem poder ao sistema antigo. Elas sinalizam que sua posição ainda é negociável. Quem antes tentava te diminuir passa a questionar sua postura, não para entender, mas para testar se você recua. O jogo muda de forma, mas não de essência. Agora ele gira em torno de convencer você a voltar ao lugar anterior. A reviravolta desconfortável é aceitar que nem toda tensão precisa ser resolvida. O erro comum é acreditar que maturidade significa harmonizar tudo. Em contextos disfuncionais, harmonizar é manter o jogo vivo. O perigo invisível está em confundir clareza com justificativa. Clareza é agir de forma consistente. Justificativa é tentar ser aceito. Quando você se mantém firme sem explicar, o sistema é forçado a se ajustar ou a te excluir simbolicamente. Ambas as respostas são informações valiosas. Expor esse jogo exige um passo final de consolidação. Permanecer. Não responder a provocações tardias. Não reabrir conversas encerradas. Não explicar mudanças já visíveis. O micropasso prático aqui é observar quem respeita sua nova posição sem exigir garantias emocionais. Essas relações tendem a sobreviver.
As outras revelam sua dependência do jogo. E na próxima parte, você vai entender como fechar esse ciclo de forma definitiva e transformar essas situações em autoridade silenciosa, preparando o caminho para a conclusão final. Depois de tudo o que foi visto, surge um estado raro, o momento em que ninguém mais tenta te diminuir. Não porque você venceu discussões, respondeu melhor ou se impôs com força, mas porque o jogo perdeu sentido. Esse ponto não é barulhento. Não há pedido de desculpas nem reconhecimento explícito. Há apenas uma mudança no comportamento ao seu redor. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos não terminam com confronto, mas com perda de recompensa emocional. Quando não há ganho, o jogo morre. Na análise transacional, isso acontece quando você sustenta o estado adulto de forma consistente ao longo do tempo. Não reage por impulso, não explica demais, não absorve ataques e não tenta controlar a percepção alheia. Essa postura cria algo poderoso, previsibilidade emocional madura. Quem provocava percebe que não há abertura. Quem observava percebe estabilidade. Aos poucos, o ambiente se reorganiza ao seu redor. Não porque você exigiu respeito, mas porque passou a ocupá-lo naturalmente. A autoridade, nesse nível, não se declara, se manifesta. A reviravolta desconfortável é aceitar que a autoridade verdadeira não gera aplauso imediato. Muitas pessoas esperam validação externa para confirmar que fizeram certo, mas, nesse estágio, o sinal mais claro de acerto é o silêncio do jogo. O erro comum é tentar consolidar essa posição, explicando, reafirmando ou testando limites desnecessariamente. O perigo invisível está em reabrir o jogo por vaidade ou insegurança tardia. Quando você busca confirmação, oferece novamente o que o jogo precisa para existir. Expor definitivamente esse ciclo exige o último passo: não transformar sua postura em identidade defensiva. Você não se torna alguém duro, frio ou difícil. Você apenas deixa de ser jogável. O micropasso prático aqui é simples e profundo. Agir com a mesma estabilidade, independentemente de quem esteja presente. Quando isso acontece, tentativas de te diminuir perdem função antes mesmo de nascer. E agora, na conclusão final, vamos integrar tudo isso, mostrando como essa postura se transforma em respeito duradouro, sem conflito, sem desgaste e sem retorno ao jogo. Ao longo deste vídeo, você viu que tentativas de te diminuir em público não são acidentes sociais. São movimentos previsíveis dentro de jogos psicológicos bem definidos. Eles começam com brincadeiras, passam por ironias, testam silêncio, provocam respostas inteligentes, exigem explicações, escalam para ataques diretos e, quando nada funciona, recorrem ao sistema ao redor para tentar te puxar de volta ao papel antigo. O fio condutor é sempre o mesmo: provocar reação para recuperar controle. Quando você entende isso, deixa de personalizar o ataque e passa a ler a estrutura por trás dele. Eric Berne mostrou que o poder do jogo não está em quem provoca, mas em quem reage. Sempre que você se justifica, se explica demais, tenta ser simpático a qualquer custo ou busca validação da plateia, o jogo ganha fôlego. Quando você responde pouco, responde claro. Sustenta silêncio consciente ou estabelece limites sem emoção, o jogo começa a falhar. Não porque o outro aprende, mas porque não encontra recompensa emocional. E sem recompensa, não há repetição. Talvez a maior virada seja esta: você não precisa vencer ninguém para sair por cima. Não precisa humilhar, ironizar ou expor o outro. Precisa apenas deixar de ser jogável. Isso exige tolerar desconforto temporário, estranhamento social e até a sensação de vazio, onde antes havia conflito constante. Esse vazio não é fraqueza, é espaço. Espaço onde sua posição deixa de depender da reação dos outros e passa a se sustentar sozinha. Se alguém tenta te diminuir em público, agora você sabe.
O problema nunca foi você. Foi o jogo. E jogos só sobrevivem enquanto alguém aceita participar. Se este vídeo te ajudou a enxergar situações que antes te confundiam, continue acompanhando o canal. Aqui não ensinamos respostas prontas, ensinamos consciência psicológica aplicada. Porque quando você entende o jogo, a decisão de jogar ou não finalmente volta a ser sua.